Chegou a hora da nossa série especial sobre a reforma da Previdência. Nosso convidado de toda segunda é o consultor legislativo e especialista nessa área, Pedro Fernando Neri. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Anderson. Pedro, hoje a gente pode falar da reforma da Previdência, tendo como base já o texto do relatório do senador Tasso Gereissati, apresentado semana passada, e uma das principais mudanças que o senador propôs ao texto que veio da Câmara foi retirar da PEC tudo o que estava relacionado ao chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu queria que você explicasse para a gente, de início, o que é o BPC e como ele funciona hoje. Isso, Pedro. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, é um benefício que é recebido por mais de 4 milhões de pessoas no âmbito da Seguridade Social. Ele é formalmente um benefício da assistência social, mas ele é operado pelas agências do INSS, quer dizer, ele não afeta o caixa da Previdência Social, mas ele aproveita aquela rede, a capilaridade do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para fazer esses atendimentos. O BPC é aquele benefício que é recebido pelo idoso ou a pessoa com deficiência pobre, cuja renda familiar per capita é inferior, pela lei, a 1/4 do salário mínimo, mais ou menos R$250, ou meio salário mínimo, R$500, a depender da decisão judicial. Esse é um benefício que, como a gente vai discutir hoje, é muito concedido judicialmente. Cerca de 20% ou 30% das concessões do benefício são judiciais. E boa parte da controvérsia em relação a essa concessão é a flexibilização desse critério de pobreza. Como é que estava lá na proposta que o presidente Jair Bolsonaro enviou à Câmara? Para o caso do idoso, que era onde havia a principal mudança, esse benefício é hoje recebido aos 65 anos de idade, ou a partir dos 65 anos de idade, para o homem ou para a mulher. Na proposta do presidente Bolsonaro, antes de eu falar da proposta, o valor do benefício é de um salário mínimo. Na proposta do presidente Bolsonaro, o benefício poderia ser recebido antes dos 65 anos, aos 60 anos de idade, mas o valor seria reduzido. Não seria um salário mínimo, seria R$400. E o BPC de um salário mínimo só seria recebido, ao invés de aos 65 anos, como é hoje, aos 70 anos de idade. Então, essa foi considerada uma mudança bastante dura. O BPC foi fruto de uma negociação lá entre os partidos da Câmara. Ele acabou saindo da proposta, mas ele entrou, ficou um resíduo, digamos assim, da alteração do BPC, que é o que o relatório do senador Tasso Gereissati suprime no âmbito das discussões que o Senado está fazendo lá na CCJ. Então, o que sobrou do BPC na reforma da Previdência? O que sobrou foi que o critério de pobreza, que eu acabei de falar, aquele 1/4 do salário mínimo, estava sendo inserido na Constituição. Como é hoje? Hoje esse critério está na lei, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, houve o receio de que, ao se passar esse critério para a Constituição, ficasse mais difícil a concessão judicial desse benefício, até porque esse trecho da LOAS foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há um receio de que eventual constitucionalização dessa linha de pobreza diminuísse a concessão judicial do benefício, o que provocou uma série de emendas de diversos senadores. Formalmente, aqui o senador Tasso Gereissati está acatando em seu relatório a primeira emenda nesse sentido, a emenda de número 52 da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. E essa é uma alteração que acho que é importante a gente destacar, Pedro, que ela não volta para a Câmara e ela também não faz parte do que está se chamando de PEC paralela. É como se o relator estivesse simplesmente deletando uma parte do trecho que foi aprovado, do texto que foi aprovado na Câmara, e se o Senado aprovar essa reforma da Previdência, ela vai com essa parte, digamos, deletada. Então, não haveria qualquer alteração em relação ao BPC. Isso que eu ia te perguntar, porque o senador Tasso, logo quando ele apresentou o relatório, ele deixou claro que era uma supressão e o texto não voltaria para a Câmara. Eu queria te perguntar, é passível de questionamento isso? Isso tem o fato de suprimir isso não vai mudar o mérito da matéria? Como é que funciona isso? Eu entendo que é relativamente pacífico. Já é praxe aqui nas casas e é consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STF, que uma casa pode suprimir o que outra aprova no âmbito de propostas de emenda à Constituição, né, no âmbito das PECs, porque essa é um tipo de proposição em que não existe predominância da casa iniciadora, que seria a Câmara dos Deputados, como existe em projeto de lei, quer dizer, só vai à promulgação que as duas casas aprovam, só aquilo que é consensual e, de maneira análoga, aquilo que não é consensual não precisa do aval da outra casa. Então, entende-se que uma supressão que não altere o sentido do texto, é diferente de eu suprimir alguma coisa ali que mudasse o sentido do que a Câmara aprovou, poderia ir à promulgação.
E nesse caso, então, seria relativamente pacífico. É claro que esse é um assunto quente, sempre pode ser judicializado, que essa alteração do BPC não vá à promulgação, e o governo estima aí uma perda no impacto fiscal da proposta da ordem de 22 bilhões de reais em 10 anos, que o relatório do senador Tasso Gereissati propõe compensar com outras medidas, principalmente medidas do lado da arrecadação, cobrando aquelas empresas que se dizem entidades filantrópicas para não pagar o INSS, igualmente exportadores do setor agropecuário, que também são isentos do INSS, e por aí vai. Eu queria te perguntar, antes da gente finalizar, o seguinte. Na prática, então, de acordo com esse relatório, e se o texto permanecer nesse sentido, fica garantido, então, que nenhum beneficiário do BPC ficaria sem receber menos que um salário mínimo? A gente pode falar isso? Isso já fica... Isso. Eu acho que é mais importante do que isso, porque na Câmara já se garantiu que seria o salário mínimo. O que o relatório do senador Tasso Gereissati está garantindo é que não haverá perda da cobertura em relação ao que é hoje. Quer dizer, vamos pensar numa família pobre que tem uma renda mensal por pessoa, por cabeça, de 300 ou 400 reais, quer dizer, acima do critério da lei de 250, mas abaixo do critério que o judiciário normalmente usa, que é de 500 reais. Essa família poderia não acessar o benefício se essa linha de corte de 250 reais passasse a Constituição. Então, ela permanece como está hoje na lei, sendo o relatório e a PEC aprovados, e não haveria, então, nenhuma mudança, nenhuma alteração no BPC em relação ao que existe hoje. Ele ficaria completamente de fora da reforma da Previdência. Tá certo. Eu quero agradecer aqui ao Pedro Fernando Neri por mais uma participação no primeiro item. Na próxima semana a gente continua aqui conversando sobre a reforma da Previdência. O relatório tá marcado para ser votado na CCJ na quarta-feira próxima. E aí a gente vai ter mais temas aqui, mais conversa com o Pedro durante toda essa tramitação da proposta de reforma da Previdência aqui no Senado.